O Silêncio dos Inocentes chegou aos cinemas em 1991, contando a história de uma policial que precisava da ajuda de um psicopata para prender outro psicopata. Mas e se eu disser pra você que essa não é a real história do filme? Ficou curioso? Então chega mais que eu vou te explicar do que eu tô falando. Olá, seja muito bem-vindo ao Cycle Cinema. Eu sou a Jaque e no vídeo de hoje eu vou contar pra você o que você não entendeu sobre o filme O Silêncio dos Inocentes. Mas antes de mais nada, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque aí eu sei que você tá gostando do conteúdo e aí eu sempre trago coisas novas. Bora lá? O Silêncio dos Inocentes é um filme de 1991, dirigido por Jonathan Demme e que conta com um elenco de peso na hora de fazer as coisas funcionarem. Entre os dois nomes principais dessa trama, a gente tem Anthony Hopkins como Hannibal Lecter e a gente tem também a Jodie Foster no papel de Clarice Starling. Em sua primeira camada, o filme conta pra gente a história de Clarice Starling, que era uma policial em formação no FBI. Ela está buscando, está procurando pelo assassino Buffalo Bill, que sequestra mulheres e arranca a pele delas. E aí, para poder entender bem a mente desse psicopata que ela tá procurando, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir ajuda de Hannibal Lecter, que é um assassino condenado por canibalismo. Tranquilão, né? De boa, mais um dia normal aí na vida. O título original do filme é The Silence of the Lambs, que em tradução livre significa O Silêncio dos Cordeiros. Em geral, pela sua natureza, os cordeiros significam pureza, inocência, docilidade. Lá no Antigo Testamento, na Bíblia, os cordeiros eles eram dados como forma de sacrifício em troca, dos pecados das outras pessoas. Então, você pecava e aí você ia lá e matava um cordeiro como forma de pedir perdão pelo que você tinha feito. O próprio Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Dessa forma, a gente consegue entender como a simbologia do nome Cordeiro, tá ligada tanto à inocência, que é o que remete ao título do filme, quanto essa parte sacrificial de você se doar por outra pessoa. E é aqui que entra a minha análise, pessoal. O filme O Silêncio dos Inocentes não é um filme para falar sobre Hannibal Lecter e muito menos para falar sobre Buffalo Bill, que é o assassino perseguido durante todo o momento, Esse filme fala exclusivamente da história e desenvolvimento de Clarice Starling, que é a personagem da Jodie Foster, e eu vou provar isso pra vocês agora. Mas é aquela coisa, se você chegou até aqui, você ainda não deu um like no vídeo, ainda não se inscreveu no canal, para tudo, faz isso, porque senão você não vai conseguir assimilar 100% do conhecimento que eu vou te passar até o final desse vídeo. Então, gente, eu tive que elencar, assim, várias cenas, pra poder explicar pra vocês o que eu tava querendo dizer. Mas logo no começo do filme, a Clarice tá correndo no meio da floresta e aí aparece um cara pedindo pra ela, avisando pra ela que o comandante dela mandou chamar ela na sala. E aí ela volta. Quando ela chega no pavilhão, todos os lugares pelos quais ela passa, a gente só vê homem. Só homem. O tempo inteiro a gente vê homem. E isso vai se repetir várias vezes ao longo do filme, viu? É claro, que ela é uma policial ali daquele pavilhão e ela é mulher. E ela tem uma amiga também que tá ali no pavilhão. Mas assim, isso mostra pra gente como esse ambiente onde a Clara está inserida, ele é majoritariamente masculino. E isso assim, só nessa primeira cena já fica claro. Todos os lugares, ela entra no elevador, só tem homem. E ela corre por um lugar, só tem homem. Em todos os ambientes que ela passa logo no comecinho do filme, o ambiente é majoritariamente masculino. E aí, gente, como se não bastasse o fato dela ser basicamente quase a única mulher trabalhando ali, dentre as poucas mulheres que trabalham ali também, estão se formando para virarem policiais no FBI, o que acontece? Os caras meio que, diminuem o trabalho que ela tá fazendo só porque ela é uma mulher bonita. E aí ela é cantada toda hora, você vê os olhares de desejo pra cima dela toda hora. As pessoas assim, ela tá correndo, os caras virando o pescoço pra olhar pra ela e coisas assim. Então, assim que ela chega na sala do comandante, ele avisa que ela vai precisar fazer uma visita pro Hannibal. E quando ela chega lá no lugar, no sanatório onde o Hannibal tá preso, o chefe do lugar
dá uma flertada com ela, e aí quando ela é levada às celas especiais, onde o Hannibal foi colocado, etc., você vê que todos os presos que estão ali, que são homens, né, que tipo, todo esse caminho ela fez, ela só encontrou com um homem, todos os presos que estão ali estão fazendo piadinhas muito sujas com ela. Tudo isso, né, tipo, ela vai passando e vários comentários a respeito dela ser mulher e a respeito dela ter que trabalhar só com homens. Então, várias dessas coisas acontecem ao longo do filme. Aí, gente, enquanto eu tava assimilando todas essas informações da forma como ela era tratada e etc., aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção. O Buffalo Bill, o assassino, o que ele faz? Antes de enterrar as vítimas, afogar as vítimas e etc., ele coloca uma mariposa na boca delas. E aí foi quando eu falei, cara, isso aí é alguma coisa, bicho. Agora, essa informação da mariposa, você guarda ela aí com você no seu coração, que daqui a pouco a gente volta a falar dela de novo, viu? Aí foi quando entrou uma outra informação no filme que eu falei, epa, pera aí, isso aqui também é muito importante. O Hannibal, né, ele aceita trabalhar com a Clarice para poder ajudar a encontrar o Búfalo e etc. Só que ele vai pedindo algumas informações em troca, e assim, informações pessoais, coisas sobre a vida dela mesmo. E aí ele vai pedindo algumas informações, né? É quando ela conta a história, uma história de quando ela era criança. O que aconteceu? O pai dela morreu e ela precisou ir morar na fazenda com alguns parentes. E aí, no meio da noite, ela acordou com alguns gritos muito fortes. E aí, quando ela foi até o celeiro, ela viu que as ovelhas, ou, né, os cordeiros, que no caso são os lambs, em inglês, né, eles estavam ali eles estavam gritando porque eles já estavam indo pro abate. E ela ficou tão desesperada com aquilo que ela liberou aqueles cordeiros, e o cara que ela tava morando não gostou muito disso, né? Então virou uma situação meio complicada, porque assim, era o que eles faziam para viver, e aí ela não aguentou ouvir o grito e a agonia dos cordeirinhos, e ela precisou ajudá-los a se livrar daí. Gente, se isso não é alguma coisa, entendeu? Foi aí, gente, que eu me toquei. Esse filme não fala sobre Hannibal Lecter. É lógico, eles usaram Hannibal Lecter, né, pra gente poder descobrir todas as informações. É o que faz esse filme ser muito bom, porque ele não joga essas informações na sua cara de uma forma tosca. Então são informações que você precisa ir pescando. E também não era um filme do Buffalo Bill, né? Que o Buffalo Bill, ele aparece em alguns momentos, mas assim, ele mesmo não tem muito tempo de tela. Quem tá mais em ação é sempre a Clarice. E aí, olha só que coisa. O nome do filme é The Silence of the Lambs. E aí ela tá preocupada em salvar os lambs lá no começo, né? Na infância dela, quando ela vai salvar os cordeirinhos. E aí depois a gente tem toda essa situação da mariposa. E o que raios essa mariposa significa? A mariposa aparece diversas vezes ao longo do filme. E aí a gente vê alguns estudos, algumas coisas mais técnicas a respeito da mariposa e etc. Inclusive ela tá na capa do filme, né? Que a gente consegue ver o rosto da Judy Foster, e aí tem uma mariposa tampando a boca dela, e aí o rosto da mariposa é composto por mulheres peladas. Sabe quando a gente tá na escola e a gente estuda a respeito da transformação de uma borboleta? A mariposa, ela passa pelo mesmo processo, gente. E a mariposa, ela significa transformação. O significado de mariposa é transformação. Porque é exatamente o que acontece com a Clarice ao longo do filme. Tanto que quem tá na capa do filme nem é o Hannibal, nem é o Buffalo Bill, é a Clarice. Então, assim, o filme, ele tá aí pra contar pra gente a transformação dela como mulher, como policial, como personagem, né? O desenvolvimento do personagem mesmo. E aí eu quero chamar a atenção pra vocês de uma coisa. Ela foi de estudante a policial que conseguiu salvar a filha da governadora, sendo mulher e trabalhando sozinha no caso, basicamente, né? Isso tudo nos anos 90. Esse tipo de narrativa que a gente vê hoje bastante no cinema, né? Que o feminismo já é um assunto que tá bastante em pauta, de colocar mais mulheres empoderadas dentro do cinema. Isso, hoje, em 2021, já é uma pauta mais comum. Não, tá longe, assim, de tá resolvido o problema do machismo, não é nada disso. O que eu quero dizer é que, assim, hoje, 2021, a gente consegue falar disso claramente, mas em 1991, há 30 anos atrás,
Isso não era pauta, gente. Isso não era assunto. Você ter uma mulher agindo de uma forma empoderada para resolver um caso, isso não acontecia no cinema. Acontecia, mas acontecia muito menos do que a gente consegue conversar hoje e tocar nesse assunto atualmente. E aí, né, ela consegue salvar a Catherine, que tinha sido sequestrada pelo Buffalo Bill. Ela acaba matando o Buffalo Bill, e a cena seguinte à morte do Buffalo é uma borboleta. Ele tinha um quadro de borboleta que ficava rodando na sala, e essa é a cena seguinte à cena da morte dele. O que isso mostra pra gente? Que ela conseguiu atingir o auge da transformação dela. Ela saiu de uma larvinha ali, a larvinha, para uma bela borboleta que alça voos maiores e grandes e etc. Pra quem assiste o filme hoje, em 2021, que a gente tá acostumado com suspenses assim super de trilha sonora e etc., a gente pode até assistir o filme e pensar, nossa, mas por que as pessoas gostam tanto desse filme? Mas deixa eu contar pra você que lá em 1991, o filme atingiu 130 milhões de doletas. Ele conseguiu arrecadar 130 milhões de doletas. O que 130 milhões valia muito mais naquela época do que ele vale hoje, tá? Só fazendo essa comparação. Além do que, o filme conseguiu se pagar na sua primeira semana de estreia. E ele ficou por 5 semanas seguidas no top dos tops dos tops de todos os cinemas dos Estados Unidos. Como se isso não fosse o bastante, esse filme conseguiu pegar os Big Five do Oscar no ano de 1992. Então, O Silêncio dos Inocentes rendeu ali pra galera o Oscar de melhor ator, melhor atriz, melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Thank you very much. Mike and Carol, you won the bet! Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e manda para os seus amigos que gostam de cinema para que eles possam vir aqui também. Então, ó, se você ficou até o final do vídeo, um abraço para você, mas de longe, só pela câmera mesmo, e até o próximo vídeo.